Estrela revelada pelo Vasco da Gama, um futuro brilhante pela frente. Tudo para brilhar muito pelo futebol, qualidade, visão de jogo e muita vontade em campo. Quando ele trocou o Vasco pelo Corinthians, muitos imaginaram que não tinha como dar errado, mas no Corinthians tudo parece só dar errado pro garoto, que já tá na sua segunda passagem pelo Timão. Mas afinal, a culpa da derrota foi do Matheus Vital? Ele vai ter clima para jogar no Timão depois do pênalti perdido? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e apoiado pela OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Só no OneFootball você consegue conferir as principais notícias do seu clube e também do futebol. Assiste os melhores momentos e ainda tem ligas internacionais, tipo a Bundesliga, para você assistir gratuito no celular. Gente, deixa eu repetir aqui. Você pode assistir uma liga internacional, tipo a Bundesliga, gratuita no seu celular, só baixando o OneFootball. Nada de planos e assinatura caríssimos, nada disso, de graça no aplicativo. Então faz o seguinte agora, baixa aí agora no seu celular e fica ligado nos principais gols lá marcados pelo Bayern de Munique, Borussia Dortmund e todos os outros times da Bundesliga. Na Bundesliga eu sou torcedor do Wolfsburg. E você? Pra que time torce lá? Baixa o aplicativo da OneFootball aqui, ó. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então vai, não perde tempo, baixa aí. Decisão por pênaltis, em pleno Maracanã. O Corinthians, de forma heróica, empatou o jogo e jogou o Flamengo contra as cordas. Cássio pegou o primeiro pênalti, o Timão tava na frente, a Fiel cantava, gritava, vibrava, era o título da Copa do Brasil contra o elenco mais caro do país. Um time que não é brincadeira não de se enfrentar. Depois do Fagner desperdiçar o pênalti dele e o Flamengo empatar, o torcedor ficou apreensivo, viu as cobranças irem para as alternadas. Pega na bola Matheus Vital, respirou fundo, partiu para a bola e tinha ali todo o peso de uma história. Matheus da Silva Vital Assunção, mais conhecido como Matheus Vital, nasceu no Rio de Janeiro em fevereiro de 1998. Matheus chegou ao Vasco lá em 2003 e foi campeão em todas as categorias que passou, tanto nas quadras de futsal quanto no futebol. Formado pelo Colégio Vasco da Gama, o camisa 10 fez sua estreia como profissional em 2015. Fez o seu primeiro gol no dia 9 de setembro de 2017 na vitória por 1-0 diante do Grêmio. Ele foi campeão carioca em 2016 junto com o grupo, mas ele não foi nem relacionado para a final contra o Botafogo. Com a crise financeira e política que o Vasco vivia no início de 2018, o jogador acabou recebendo uma proposta do Corinthians e mudou de clube por um valor muito abaixo do que era esperado para a época. Um jogador que prometia muito, mas acabou deixando o Vasco, gigante da colina, por apenas 2 milhões de euros, acertando com o Corinthians num contrato de 4 anos. No Corinthians, sob grande expectativa, o Vital acabou frustrando alguns torcedores que imaginavam que o jogador ia chegar e simplesmente resolver jogos sozinhos, o que nunca foi uma verdade no Timão. Matheus Vital até apresentava qualidade em alguns jogos, ia bem, mas como todo jovem ele oscilava e nunca conseguiu se firmar como unanimidade no Corinthians. Por vezes faltando objetividade e até mesmo em algum momento qualidade por parte do jogador. Em alguns jogos, no entanto, ele se mostrava o cara e que deveria receber mais espaço, o que claramente dividia a torcida do Corinthians entre os que não queriam mais ele no Parque São Jorge e os que pediam mais minutos para o jovem. Bom, e diante desse impasse, o jogador acabou sendo emprestado ao Panathinaikos da Grécia pelo Timão, com o clube grego pagando totalmente seus salários e com a opção de compra por 4 milhões de euros, o dobro do que o Corinthians pagou ao Vasco por apenas 50% dos direitos do atleta. Ele foi bem na Grécia, mas o investimento para contratá-lo em definitivo era alto e o time grego acabou não topando em pagar a grana que o Corinthians pedia. Então Matheus voltou ao Corinthians e chegou no time dessa vez sem tanta pressão, encontrou um ambiente melhor para desenvolver o seu futebol, sem grandes expectativas, conseguiu seu espaço no time, sempre entrando e fazendo muito bem o seu papel no decorrer dos jogos. Aos 78 minutos do segundo tempo, com o Flamengo ganhando e depois de 4 minutos ele já viu o Corinthians empatar o jogo e o Timão se encher de esperança para ser campeão. Do meio campo ele viu Cássio defender o pênalti do Felipe Luiz, viu o Corinthians estar à frente até o Fagner desperdiçar o pênalti. Nas alternadas, quando Cebolinha marcou para o Flamengo, ele poderia ter se escondido e saído pela tangente, mas preferiu pegar a bola, partir para a cobrança e ele sabia que ali podia sim definir sua carreira, mesmo sendo muito jovem, para ser herói
ou vilão do Corinthians. Se lembra do Alexandre Pato? Onde ele estaria hoje e como seria sua carreira se ele tivesse feito aquele gol no Dida, ainda no Corinthians? Lembra? Em algum multiverso, com certeza, ele fez aquele gol e ele é ídolo do Corinthians e até carrasco do Palmeiras. Mas esse não é o nosso universo, a nossa realidade. Me desculpe, Doutor Estranho, mas esse não é o nosso universo. E Vital, sabendo disso tudo, ele partiu, pegou na bola, muito embaixo, ela subiu demais. Como se diz por aí, bagiou. O peso, a cobrança, a lembrança de tudo que poderia vir à tona com a torcida incompreensível bateu no Vital na hora. Os companheiros foram até lá, levantaram o menino que subiu chorando, tem apenas 24 anos. Mas deve ter se surpreendido. A torcida aplaudia o time, a torcida não pediu a cabeça do jogador nas redes sociais, não crucificou ele e nem mesmo o Fagner. A Fiel reconheceu o quanto o time foi Corinthians mesmo na derrota. E ele sabe, como você e eu também, que só erra o pênalti quem tem coragem de ir lá bater. Ainda assim, Matheus Vital, na entrevista, teve mais hombridade, pediu desculpas. Feliz. Como eu falei ali, pedi desculpa ao torcedor aí, que veio, apoiou. Mas eu tenho que tirar algo positivo dessa situação e não vou desistir, não vou parar por aqui. E eu tenho certeza que eu sou um vencedor. Então, tirar algo positivo dessa situação para que eu possa sair daqui mais forte. E só perde quem tá lá para bater, né? Quem tá lá na arquibancada, quem tá comentando, quem tá em casa não vai perder. Com certeza. Tive a personalidade, quando o Felipe me perguntou se eu queria bater o pênalti, eu disse que eu queria. Mas como você falou, só erra quem tá lá dentro. Infelizmente, hoje eu fui muito infeliz. Um sentimento de muita decepção, muito triste, mas é levantar a cabeça que ainda tem alguns jogos aí até o final da temporada. Vital, eu queria que você falasse um pouco sobre seu momento, né? Você voltou, vem entrando bem, ainda não foi titular, não assumiu a titularidade do Corinthians, mas sempre que entra bem. Queria que você falasse um pouco sobre suas atuações aí nos últimos jogos. Cara, acredito que eu tenho ajudado bastante, né? Em todas as oportunidades aí que eu tive. Entrei bem no primeiro jogo, entrei bem agora. Tenho trabalhado para que eu possa corresponder às alturas das oportunidades aí que o Vitor tem me dado. Procurar levantar a cabeça, sair dessa situação o mais rápido possível, para que eu possa aproveitar as oportunidades. Obrigado. Talvez para Matheus Vital esse erro seja uma grande virada, talvez esse apoio da torcida entregue a ele uma confiança que ele nunca sentiu no Corinthians. Não pode haver caça às bruxas, o Flamengo é gigante, mereceu ser campeão, tem um time fantástico, uma qualidade incrível e o Corinthians jogou de igual para igual, sem covardia e sem medo, sendo o Corinthians. Uma grande final, um verdadeiro espetáculo. O Flamengo sai campeão e o Corinthians sabe que a próxima temporada tem boas perspectivas para o time. O futebol, meus amigos, e eu agradecemos. Mas e você? O que acha? Matheus Vital vai conseguir dar a volta por cima no timão depois de amadurecer com o erro desse pênalti? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo e quanto a mim, você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!